A história Isso. pesa. A história com o presente carimbam esse acesso do Vitória. É muito difícil tirar esse acesso do Vitória. É um time que pontua, Fred. Vem pontuando quase sempre. E passou pelos percalços de maior dificuldade e retomou. Que teve uma pancada contra o CRB, que todo mundo, lógico, colocou uma interrogação enorme O único jogo que e ele levou para gol, saber viu, o que Cauê? Em 8 poderia. partidas. Em 8 Pois partidas, é, a única que ele levou gol. pois é. E que se colocou a interrogação para ver justamente, como é que vai ser o abatimento, como é que vai ser a reação depois daquilo ali. Até aquele do lutador de boxe, né, que às vezes leva um soco potente e que balança e que você espera que o cara não consiga ter reação depois dali na luta. Mas o Vitória reagiu mostrando, opa, tô aqui e sou superior. E continuou se sobressaindo e com a defesa, como foi bem aí pontuada, muito sólida. Vitória tem uma defesa sólida. Se você tirar os 6 gols que o Vitória tomou, o Vitória tem 25 gols contra. Se tirar aqueles 6, vai para 19, que é a mesma quantidade de gols que o Vila Nova, que eu acho que é a melhor defesa, tomou. Ou seja, entra tirando, vamos dizer, aquele fora da curva, aquele resultado fora da curva, o Vitória tem uma das melhores defesas da competição. E isso não é somente em números, é em desempenho quando a gente vê Camutanga com Wagner Leonardo, que talvez seja o melhor jogador da competição. E tem um goleiro que vem sendo seguro, Lucas Arcanjo. Então, é um time que conseguiu sobressair aos momentos de maior dificuldade, consegue se reinventar. Foi um time que teve muitos problemas de lesão também na competição. Perdeu os 2 laterais esquerdos. Quem está jogando de titular é o lateral esquerdo, reserva do Retrô, que eles foram atrás. E o time parece que continua ali, ó. Pode não ser o fino da bola, mas é um time que compete. É um time que dificilmente perde com facilidade. É um time que, quando as jogadas não estão saindo tão bem, mas é um time que consegue ter a bola parada muito forte, mesmo tendo passado, acho que uns 8 jogos sem conseguir fazer um gol de bola parada. Mas na maioria dos jogos, tirando esses, foi a bola parada que muitas vezes resolveu. Um Wagner Leonardo cabeceando, bolas saindo de Oswaldo, do Wellington Nem. Então, é um time que tem ingredientes, tem características que para essa Série B estão sendo preponderantes. E que você não consegue ver nos demais, tirando o Atlético Goianiense de hoje, mas que mesmo assim ainda está uma distância enorme, 8 pontos para Vitória, mas é um time que você não consegue olhar e dizer, porra, tem chance de pane seca. É muito difícil. Só vai talvez a única possibilidade do Vitória não cumprir o que está muito bem desenhado para ele é que simplesmente nesses confrontos diretos que ele vai ter agora sobre casa, ele consiga perder a maioria deles. E Ele ser aí engolido no entrar confronto direto, né? num momento de espiral. Ele ser engolido Seria. nos confrontos diretos. Talvez sobressair a qualidade individual dos demais times concorrentes e às vezes os jogos equilibrados entre esses times pode acontecer. E aí o Vitória começar a perder vantagens diante de serem confrontos diretos. Mas se não for por isso, se o Vitória se manter com esse jogo consciente que é, dificilmente isso vai acontecer. Então, assim, situação do Vitória, matematicamente, muito, muito tranquila, né? Muito, muito tranquila. A gente tem que estar criando cenários aqui bem fictícios, né? Não são absurdamente improváveis. O Vitória fazer um ponto nas próximas 3 rodadas não é um absurdo, né? Não é absurdo. Mas é pouco provável pelo que o time demonstra. Fred, como a gente está com uma audiência assim, muito boa hoje, acho que é só preciso explicar, porque certamente muita gente está acompanhando a gente aqui, está acompanhando pela primeira vez. Primeiro, muito obrigado para todo mundo que está acompanhando. Tem quase mais de 750 pessoas nesse momento. Mas quando a gente está fazendo essa análise, o Vitória está vendo 3 vitórias, o cara está falando que vai fazer 1 ponto em 3 rodadas. Veja só, a gente sempre analisa a dificuldade e vê como seria se nesse cenário de dificuldade o cara não fosse bem. Porque se o Vitória ganhar os 3 jogos, não precisa analisar. Pô. Se o Vitória ganhar os 3 jogos, ele vai ser o campeão e acabou. Você não precisa analisar o cenário do time que faz o papel e ganha todos os jogos e termina. Isso não precisa ser analisado.
A gente analisa sempre, para todos os times, e você vai ver isso nos próximos, o nível de dificuldade, ó, e se acontecer isso aqui? Não é uma torcida para que aconteça, né, Cássio? Reforçando, não é uma torcida para. São as perspectivas que podem acontecer e como eles podem reagir em cima disso. Nem projeção, é simplesmente falando, ó, se acontecer o pior cenário, o pior cenário seria 0, mas a gente está dizendo que 1 ponto o Vitória vai fazer. Mas se o Vitória fizesse 1 ponto, acabaria a campanha? Não acabaria a campanha. É justamente isso. A situação é tão boa que se o Vitória fizer 1 ponto nos próximos 9, ele continua tendo uma situação de continuar disputando. Eu acho que ele continua líder. Eu acho que ele continua líder. Mas seria uma liderança. Com a turma. Cauê, só quando falar. De novo, né? Muito som. Quando seria uma liderança, mas se isso acontecer, aí eu acho que seria uma liderança com prazo de validade. Porque só se os outros fizerem a mesma coisa, só se o Juventude fizer 1 ponto e 9 também, e o Guarani 1 ponto e 9, considerando que o ponto que o Guarani ganhou mesmo do Vitória, no empate. Se isso acontecer, aí não mudaria nada. Mas se o Vitória faz 1 ponto e os outros continuam rodando, rendendo, aí mesmo que o Vitória eventualmente fosse líder, aí eu acho que seria uma liderança com prazo de validade, porque a tabela dos outros são tabelas muito acessíveis. Mas lembrando, para a galera que está acompanhando a gente aqui, já sabe como é que funciona o raio-x, mas para a turma nova aí, é uma análise de cenários. E esse seria o pior cenário possível que a gente pode imaginar para o Vitória. Não é o que vai acontecer. Não é o que a gente está dizendo que vai acontecer.